Aqui é a versão da Bíblia, a versão Reina Valera. Oração clamando pela vingança. Oração clamando pela vingança. Salmo 94, parágrafo 1. Veja o texto literal. Senhor, Deus das vinganças, mostra-te. Agora vocês vão continuar sorrindo, mas vão continuar sorrindo com tumor no cérebro e câncer na boca. Tumor no cérebro e câncer na boca. Yahvé, todo-poderoso na vingança, mostra-te. Salmo 94, versículo 1. Salmo capítulo 92, hino de gratidão a Yahvé. Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Salmo 92, do parágrafo 6 ao 9, por enquanto. Aqui está algo que o tolo é incapaz de entender, e aquele que desconhece a verbalização de Yahvé jamais compreenderá. Os que praticam o mal crescem como a erva, e os perversos podem prosperar. Lá em Brasília, né? E os perversos podem prosperar. Em Brasília e em todo o Brasil, os políticos corruptos. E os perversos podem prosperar, porém eles mesmos serão completamente destruídos. Com câncer na boca e tumor no cérebro? Pois tu, ó Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, estás sempre acima de tudo e de todos, acima do Deep State, acima do George Soros, acima das elites mundiais, acima da nova ordem mundial. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens beneficiado com a felicidade. Tenho visto a derrota, estou vendo a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Salmo capítulo 92, do versículo 6 ao 11. Estamos voltando ao Salmo 94, versículo 14 e 15. Pois Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, nunca abandona o seu povo. Ele nunca deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor desta justiça. Salmo 94, versículo 13 e 14. Salmo 94, do parágrafo 20 ao 23. Tu nunca queres ter nada a ver com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Manda, ó Yahvé, manda a epidemia de câncer na boca e tumor no cérebro. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas. Tu nunca queres ter nada a ver com juízes desonestos, ministros desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte, à prisão, os inocentes. Mas Yahvé me defende. Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, o Pai de Abraão, Isaque e Israel. Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh. Ele é a minha rocha, Ele é a nossa rocha e o nosso abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. Esses juízes, ministros. E Yahvé dos exércitos, nosso comandante, os destruirá por causa de suas atitudes de maldade. Salmo capítulo 94, do versículo 20 ao 23. E diz Azazel,
e Samael. Azazel e Samael. Como virá a destruição? Através de tumores no cérebro? Câncer na garganta? Câncer no sangue? Salmo 8:9. Salmo 8:9, do parágrafo 20 ao 25. Escolhi o meu servidor Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força está sempre com ele. O meu poder o torna forte. Os seus inimigos nunca o vencerão. Os maus nunca o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei, eu, Yahvé, o Altíssimo, o Criador de todas as virtudes. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel ao comandante Davi. Eu o beneficiarei, amarei, e por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Sempre será um vencedor. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Salmo 89, do parágrafo 20 ao 25. Salmo 139, do parágrafo 19 ao 22. Ó Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, como eu desejo que tu acabes com os maus. Desejo que os homens violentos me deixem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Ó Yahvé dos exércitos, ó espada de Yahvé, como eu odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Salmo 139, do parágrafo 19 ao 22. Narrativas aleatórias. Isaías capítulo 1, versículo 20. Mas, se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Yahvé, verbalizei. Isaías capítulo 1. Agora do versículo 23 ao 26. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Suas autoridades, deputados federais, estaduais, ministros, são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Nunca defendem os direitos dos órfãos. Nunca se ocupam com a causa das viúvas. Portanto, escutem o que diz Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai de Abraão, Isaque e Israel, o Criador de todas as virtudes. O Todo-Poderoso, Pai de Israel, o forte, o leão da tribo de Judá, em Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira, vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes. Eu lhes darei autoridades, deputados federais, estaduais, juízes, ministros, como os que vocês tinham no passado, lá em 1990, aqui no Brasil. Então, Jerusalém, Ariel, será chamada de Cidade da Justiça e Cidade Fiel. Isaías capítulo 1, do parágrafo 23 ao 26. E o parágrafo 20 também. Isaías capítulo 5, do parágrafo 11 ao 15. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Preste atenção nesse ditado. Gato que nunca foi escaldado pensa que toda água é fria. Agora, depois que entra no Sheol, na quinta dimensão, no inferno, não tem mais volta não.
Nas suas festas, há música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles nunca se importam, eles pouco se importam com os planos do Criador, Yahvé dos exércitos. Nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, da sua insubordinação, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades, deputados estaduais, federais, ministros, né? Morrerão de fome e de sede. Juízes morrerão. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias, todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Isaías capítulo 5, do parágrafo 11 ao 15. Veja o Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. Deixe-me parafrasear. Ai dos que chamam de pobreza de espírito aquilo que é humildade de espírito, e que chamam de humildade de espírito aquilo que é pobreza de espírito, que fazem a luz virar escuridão, que fazem a luz da humildade de espírito virar escuridão de pobreza de espírito, e a escuridão da pobreza de espírito virar a luz da humildade de espírito, que fazem o amargo ficar doce, e que o doce ficar amargo. A humildade é doce, a pobreza é amarga. A pobreza é a essência do ser chamado Samael, Lúcifer. A humildade é a essência do ser nomeado Yehoshua, o Messias, Yehoshua, o ungido. Ai dos que chamam o mal da pobreza de espírito aquilo que é humildade do bem da pobreza de espírito, e que chamam de humildade de espírito aquilo que é bom, como a humildade de espírito, chamam de pobreza de espírito, e que fazem a luz da humildade de espírito virar escuridão de pobreza de espírito, e a escuridão de pobreza de espírito virar a luz da humildade de espírito, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. A humildade de espírito é doce, a pobreza de espírito é amarga. Tradução João Ferreira de Almeida, de 1993. Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o governo da 7ª dimensão. Mateus capítulo 5, parágrafo 3. O Criador de todas as virtudes quer. É só você continuar querendo também.